Agora que a gente já viu que tipos celulares tem cada classe de ser vivos, a gente vai começar a ver agora as diferenças entre esses tipos celulares. Se você me pedisse para escolher uma só como a principal característica que diferencia os eucariotos dos procariotos, eu diria que é a presença ou a ausência de carioteca. Pode não parecer à primeira vista, mas essa característica ela tem profundas implicações biológicas. Mas antes de continuar, eu queria dar aqui um macete. Não sei se vocês têm a mesma dificuldade que eu tinha quando era estudante, de confundir os termos procarioto e eucarioto, por serem bem parecidos. Mas uma coisa que me ajudou a manter essa diferença em mente é que nós, seres humanos, temos células eucariontes. Eu tenho célula eucarionte. Só uma dicasinha para ajudar quem está com essa dificuldade de diferenciar os dois tipos celulares. A gente costuma dizer que a organização celular dos procariotos ela é muito mais simples do que a dos eucariotos. Isso acontece porque os procariotos não têm compartimentações internas, que são as organelas membranosas que os eucariotos têm. Além disso, como eu já disse, o material genético dos eucariotos fica protegido dentro de um envelope nuclear, chamado de carioteca. Enquanto que nos procariotos, esse DNA ele fica disperso no citoplasma, sem nenhum tipo de barreira protegendo ele. Aqui vale ressaltar que a ausência de carioteca dos procariotos ela é diferente da ausência de núcleo. Algumas células eucarióticas são anucleadas, ou seja, elas não têm núcleo. Mas essa característica ela surge durante o desenvolvimento da célula. Ou seja, ela tinha inicialmente, só que no seu amadurecimento ela acaba perdendo o núcleo para desempenhar a função que essa célula desempenha. Um bom exemplo são as hemácias, que muita gente conhece como glóbulos vermelhos. A principal função das hemácias é transportar oxigênio nos tecidos. Mas para que essa célula consiga ser levada pelos vasos sanguíneos, ela acaba, durante seu desenvolvimento, perdendo o núcleo para adquirir aquela forma côncava, bem característica. Essa forma ela é tão importante para essa célula que algumas condições que levam essas células mudarem essa forma acaba acarretando em algumas doenças, como a anemia falciforme, causada por uma mutação que faz com que essa célula adquira um formato de foice, por isso o nome da doença. Só que a perda de núcleo ela também tem outras consequências. Sem o núcleo, as hemácias elas perdem a capacidade de se reproduzir e acabam morrendo em cerca de 120 dias depois de seu surgimento. Vamos agora ver em mais detalhes as estruturas que podem estar presentes nos procariotos. Como eu já disse várias vezes, os procariotos têm uma organização celular mais simples, só que isso não quer dizer que elas sejam menos evoluídas. Isso não existe na biologia. Cada espécie ela evolui para se adaptar melhor ao meio em que ele vive. E as bactérias também evoluíram para se adaptar aos meios que eles costumam habitar, como, por exemplo, as estruturas que eles usam para a locomoção. Dentre elas estão os flagelos. Flagelo é uma estrutura em formato de chicote que gira ou se debate para que a célula consiga se locomover em meios líquidos. Outra estrutura presente em algumas bactérias são as fimbrilas ou pili, que são estruturas em formato de cabelo, geralmente abundantes, que são usadas para a célula aderir a superfícies ou ao seu hospedeiro. O termo fimbrila ou pili ela pode ser usado como sinônimo, mas em algumas literaturas o termo pili no plural e pilus no singular é usado para se referir a um apêndice usado na conjugação bacteriana. As bactérias utilizam essa estrutura para trocar material genético. É como se elas estivessem fazendo sexo. Outra estrutura presente nos procariotos e também em todas as outras células é a membrana plasmática. Essa membrana ela é semipermeável, ou seja, ela seleciona as estruturas que entram e saem da célula,
regulando o fluxo dessas substâncias. Por fora da membrana plasmática, em alguns casos existe uma parede celular. Essa parede é uma estrutura rígida que dá forma e protege a célula e também previne a desidratação. Mas diferente da parede celular dos fungos, que é feito principalmente de quitina, e das plantas, que é principalmente de celulose, a parede celular dos fungos é feita de peptidoglicano. Em alguns casos também, algumas bactérias têm uma cápsula, que é uma estrutura mais externa que a célula utiliza para adesão no hospedeiro. Também é utilizada para a célula se proteger contra a fagocitose de algumas células eucarióticas, como os macrófagos, e para proteger contra bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias. Então, a cápsula também é uma estrutura de proteção. No interior da célula procariótica, a gente tem o citossol. O citossol é uma estrutura líquida, meio gelatinosa, que é composta principalmente de água, sais minerais e outras substâncias dissolvidas ali. Nelas estão enzimas e outras moléculas orgânicas também. E todos os outros componentes celulares também estão imersos no citossol. Um deles, por exemplo, são os ribossomos, que são as estruturas responsáveis pela produção de proteína, tanto nas células procarióticas quanto nas células eucarióticas. Só que nas células procarióticas, o ribossomo é um pouco menor do que o ribossomo das células eucarióticas. No centro da célula também tem uma região chamada de nucleóide. Nessa região vai estar presente o cromossomo da bactéria. Esse cromossomo ele é uma estrutura de DNA circular e única. Só que além desse cromossomo único circular, as bactérias elas também têm pequenos DNAs circulares de tamanho menor, chamados de plasmídio. Os plasmídios muitas vezes carregam genes que conferem proteção às bactérias contra alguns agentes externos, como por exemplo antibióticos. Por isso que é tão importante quando você toma algum antibiótico, seguir corretamente as recomendações dos médicos. Porque se você não toma regularmente e no tempo correto, pode ser que você deixe escapar alguma bactéria que tenha um plasmídio de resistência àquele antibiótico. E essa bactéria ela pode transmitir esses plasmídios para outras bactérias. Naquele processo que eu falei de conjugação bacteriana, então, uma célula pode acabar passando para as outras essa resistência, o que vai causar o retorno da infecção, talvez ainda maior e muito mais difícil de combater. Agora vamos falar das células eucariontes. Como as células eucariontes elas têm muito mais organelas no interior da célula do que as células procariontes, é normal até que elas sejam maiores. E elas são cerca de 10.000 vezes maiores do que as células procariontes. Vamos analisar as estruturas que tem na célula eucarionte de dentro para fora, do seu núcleo até a sua parte externa. Na parte mais central da célula, a gente tem o núcleo. O núcleo ele é circundado por uma membrana nuclear, que também é chamada de carioteca ou envelope nuclear. Essa membrana ela é dupla e tem pequenos poros que permitem a passagem de algumas substâncias para entrar e sair do núcleo. No interior dessa membrana vai ter os cromossomos. Diferente do cromossomo dos procariotos, que é só um e é circular, os eucariotos eles têm mais de um cromossomo e eles são lineares. Quantos cromossomos exatamente? Isso é uma característica que vai depender de espécie para espécie. A nossa espécie tem, como eu acho que todos devem lembrar, 46 cromossomos, 23 pares. Mas essa é uma característica da nossa espécie, do Homo sapiens. Já outras espécies vão ter seus números característicos de cromossomo e isso vai depender. Dentro do núcleo também tem uma região especial chamada nucleolo, mas não confunda com o nucleóide. O nucleolo é uma região dentro do núcleo das células dos eucariotos, onde estão sendo sintetizados os RNAs que vão compor os ribossomos, os RNAs ribossomais.
É uma área de intensa atividade, já que para fazer proteína a gente precisa de ribossomo em uma quantidade muito grande. Então acaba que esses genes que fazem os RNAs ribossomais são os mais sintetizados dentro de qualquer célula. Entre a membrana nuclear e a membrana plasmática, a gente tem o citoplasma. Aqui vale fazer uma diferença entre citoplasma e citosol ou citossol. Nos eucariotos, citoplasma se refere à região entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Já nos procariotos, é todo o interior da célula, já que não existe membrana nuclear. Agora, citosol se refere ao líquido que preenche o interior do citoplasma. Imersos nesse líquido vão ter todas as estruturas dentro da célula, como os ribossomos, que eu já citei nos procariotos, que aqui também tem, afinal, os eucariotos também produzem proteínas, só que, como eu disse, é um pouco maior do que os ribossomos dos procariotos. Também ali vai ter o citoesqueleto. Citoesqueleto se refere a diversas estruturas que estão ali na célula, dando sustentação interna, forma e também participam da motilidade da célula, ou seja, ajudam as células a se locomoverem. Esse citoesqueleto também é usado pelas organelas para se ancorarem. Então, ele mantém as organelas ali nos locais para que elas não fiquem muito dispersas. E muitas estruturas usam esse citoesqueleto como pontes de transporte. Muito importante também são as organelas membranosas que a célula eucarionte tem. Muitas dessas organelas formam juntas um sistema de endomembranas, que se comunicam entre si diretamente ou através de vesículas, trocando substâncias como proteínas ou lipídios durante o processo de síntese dessas substâncias. As organelas membranosas que tem na célula eucarionte são retículo endoplasmático liso e rugoso, as vesículas, o complexo de Golgi, os lisossomos, que estão presentes apenas nas células animais, os endossomos, os peroxissomos, os vacúolos, além das mitocôndrias responsáveis pela respiração celular, e os plastos, que são estruturas exclusivas das células vegetais, e dentre os plastos, o mais conhecido, o cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese. Como todas as células, delimitando a célula eucarionte, existe a membrana plasmática, como eu já disse, semipermeável, que controla a entrada e saída de substâncias dentro da célula. E no caso das células vegetais, mais externamente existe também a parede celular, que é uma camada muito resistente, flexível, algumas vezes rígida, que envolve toda a célula e dá suporte e proteção para ela. Para concluir, vamos aqui fazer uma pequena comparação entre as células procariontes e eucariontes, analisando item a item. O envoltório nuclear ele não existe nas células procariontes, que têm o seu material genético ali disperso no citossol, e os eucariontes têm essa membrana nuclear, né, que é bem típica desse tipo de célula. O DNA dos procariontes ele é circular, ele é único. Já nos eucariotos, ele é mais de um, ele é linear e ele está quase sempre enovelado em proteínas chamadas histonas. Os nucleolos são as regiões dentro do núcleo das células eucariontes, então elas são ausentes das células procariontes, onde é sintetizado o RNA ribossomal. A divisão celular nos procariontes é fissão binária. Já nos eucariontes, as células se reproduzem por mitose ou meiose. Os ribossomos nos procariontes são um pouco menores do que nos eucariontes. Os procariontes não possuem o sistema de endomembranas, não têm organelas membranosas, enquanto nos eucariotos elas são abundantes. Não existe mitocôndria nas células procariontes, só nas células eucariontes. Mas existem procariontes que são capazes de fazer a respiração celular. E onde que eles fazem? Na própria membrana do procarionte. Eles não têm uma organela especial para fazer isso.
Da mesma forma, o cloroplasto é ausente nos procariotos. Só que alguns procariotos, eles fazem fotossíntese. Eles têm as estruturas, as vias próprias deles de fazer a fotossíntese. Nos eucariotos, o cloroplasto é exclusivo de células vegetais. A parede celular dos procariontes ela tem uma estrutura diferente dos eucariotos. Os procariontes não realizam endocitose nem exocitose, enquanto os eucariotos sim. E procariotos não têm citoesqueleto, apenas eucariotos. Espero que tenha ficado claro essas diferenças e até a próxima aula.